sonhos, né? E eu queria chamar aqui à mesa, então, o representante da Prograde, o Amadeu Beijo, e toda a equipe do Observatório. Vem aqui, Ari, Débora, Cristina. Para a gente, agora nós vamos fazer o encerramento e a entrega. Aqui, ó. Tem? Localiza aí. Você está aqui, ó. Bom, esse momento para nós é muito importante para a gente ter uma avaliação das várias possibilidades de implantação da educação em direitos humanos, né? Aquela educação que vai formar uma cidadania, né? Eu costumo dizer nas escolas, lá para os alunos, para os adolescentes, né? Que cidadão é aquela pessoa que tem a cidade no coração. O que é isso, né? Quando 2 ou 3 jovens, adolescentes, começam a conversar sobre um problema que não é seu, que não é diretamente dele, nós podemos ter esperança no futuro, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui não é mostrar o nosso trabalho, as nossas conquistas, mas é pensar a universidade, né, através dessas várias possibilidades. E eu dei uma olhadinha rápida e, infelizmente, não deu para acompanhar, mas eu fiquei... eu já conheci alguns trabalhos que tinham mandado, né? Mas fiquei encantado com as possibilidades, né? Vocês percebem que não é só as áreas de humanas, né, que se fala que pode-se fazer transversalidade, né, mas qualquer área. Então, essa experiência, esse edital que a Prograde conosco construímos juntos, né, é inédito no Brasil, isso eu posso falar. Então, tanto assim que eu apresentei esse no evento de âmbito nacional, algumas pessoas, e falam assim, puxa, manda o edital. Quer dizer, se você não dá um estímulo concreto, é difícil você imaginar que o professor vai fazer um plano de educação de direitos humanos fora da sua disciplina. Não tem sentido nenhum. Então, essa transversalidade, né, é fundamental, porque a vida é transversal, né? A vida não é compartimento, a vida é transversal. E a Unesp tem essa característica dessa diversidade grande. Então, agradeço mais uma vez a parceria da Prograde, né? E vamos pensar em como fazer a segunda edição no próximo ano com uma nova reitora aí. Eu passo a palavra rapidamente para a mesa, para depois a gente começar a distribuir. Aqui são 2 prêmios, né? O prêmio é uma certificação muito bonita, que foi feita pelo Design Bauru, né? E o professor vai ter um bolsista monitor durante 4 meses na sua disciplina, né? E aí poderá até ajudar em outros projetos transversais de educação e direitos humanos, por exemplo. Passo a palavra aqui para o Amadeu, depois para a mesa, e aí a gente... Bom, como já havia dito na abertura, né, a professora Célia, quando o professor Clodoaldo esteve lá na Prograde falando sobre a proposta que iria ser construída coletivamente, havia a ideia de termos esses estudantes bolsistas para atuarem depois nas disciplinas dos contemplados,
isso poderia avançar para 2025. Como vocês sabem, se encerraria, né, o mandato em que a professora Célia estava à frente da Pró-Reitoria de Graduação, em 2024, então ela teve que subir ao gabinete, conversar lá com o gabinete para verificar a possibilidade, né, tanto dessa verba no PDI, como avançar por um ano em que não seria o ano da atual gestão. Então, foi um movimento para conseguir viabilizar. Nós conversamos bastante, né, com o Observatório para as características desse edital, mérito totalmente da equipe aqui do Observatório, construiu um edital muito legal. Havia uma primeira proposta que teria um caráter um pouco mais meritocrático, né? E eles construíram uma proposta que fosse mais de valorizar as experiências do que ranquear, né? E pensar num prêmio específico, então foi bem bacana. E a professora Célia esteve aqui ontem para assinar os certificados e ela pediu para transmitir, né, a saudação da pró-reitora a todos vocês, né? Valorizar essas experiências, para que, de fato, essa possa ser uma atividade com caráter mais perene e não dependente das pessoas que estiverem na gestão naquele momento, haja vista a importância, né, da educação em direitos humanos, pensada de maneira transversal em todos os nossos cursos da Unesp. Então, parabéns a todos que serão contemplados aqui, né, por esse certificado, e como eu disse na abertura, que essa experiência, mais do que agora o reconhecimento merecido, possa servir de inspiração para todos os outros colegas, para que essas práticas realmente sejam compartilhadas e implementadas em vários outros cursos dos nossos 136 cursos de graduação da Unesp. Então, é isso, professor. Bom, nós vamos inverter aqui um pouco a metodologia. Nós vamos entregar o certificado, depois passamos a palavra já, e aí já está o encerramento, tá? Para que vocês possam deslocar até as suas cidades, né? É o seguinte, esse daqui ele vai sair antes, você tem que... Vai falando o nome e passa... E aí eles entregam para tirar foto, né? Então... eu acho que isso seria importante, né, professor? Eu vou fazendo a leitura... E aí vocês fazem a entrega. Acho que eu vou ler só o primeiro para que todos tenham noção dos dizeres dos certificados, né? E aí depois a gente chama nominalmente, né? Então, a Pró-Reitoria de Graduação da Unesp e o Observatório de Educação e Direitos Humanos certificam um mérito com distinção acadêmica ao contemplado pelas atividades pedagógicas de educação em direitos humanos desenvolvidas em disciplina do curso de graduação da Unesp em 2023 e ou 2024. Então, agora a gente passa a chamar aqui os contemplados para tirar uma foto e também receber o certificado. Então, tem pessoas que têm questão de horário para poder sair agora, né? Fiquem à vontade para receber o certificado, se precisarem sair, se dirigirem às unidades, né? Então, o primeiro contemplado, professor doutor Paulo Henrique de Araújo Guerra. Salva de palmas. Quem vai tirar as fotos? O Samuel está tirando. Acho que os professores poderiam... a gente vai chamando por conta do horário, né? Tá, perfeito. Aí a gente chama o próximo. Então, professor doutor André Fossalusa. Uma salva de palmas. Professora doutora Amanda Queiroz Moura. Alguns teve aquela questão... Temos também aquela questão dos que estavam em férias, que não poderiam... Professor doutor Bruno Jareta de Oliveira. Excelente, Bruno.
Professor doutor Antônio Carlos Barbosa da Silva. Está aí o Antônio Carlos. Professor doutor Ailton Valsec Júnior. Está ali. Próximo, professor doutor Rodolfo Franco Puccini. Está ali o Puccini. Aqui para o Puccini. Professora doutora Lúcia Pereira Leite. Professor doutor Leonardo Simões Agapito. Não sei se assim se fala. Professor doutor Leandro de Oliveira Costa Penha. Leandro é do IA. IA, não? Do IA. Do IA. Professora doutora Juliana Maria Vaz Pimentel. Professor José Geraldo Alberto Bertocini Poker. Professora doutora Jaqueline Costa Teixeira Caramore. Professora doutora Gladys Massini Cagliari. Professora doutora Érica Regina Marani Daurachini Machado. Educação inclusiva. Filha solteira, né? Engenharia, né? Professor doutor Harrison Júnior Lessa Gonçalves. Professora doutora Graziela Bortz. Também do IA. Professora doutora Carolina Secella Filippi. Professora doutora Silvia Regina Vieira da Silva. Também Ilha, né? Ilha solteira. Ilha. E a professora doutora Tamara de Souza Brandão Guaraldo.
Eu queria aqui fazer uma homenagem especial a uma pessoa muito querida nossa, né? Uma das pioneiras da educação em direitos humanos da Unesp, que fundou, antes do observatório, né? Junto lá com o NUP, em Marília, um núcleo de educação, de direitos humanos e cidadania, né? É uma pessoa da área de pedagogia, tem mestrado, né, em educação, doutorado em sociologia na USP e pós-doutorado em Portugal, em Braga. O núcleo fundado por essa pessoa é de 1997. Né? O núcleo pela tolerância aqui em Bauru, de 99. E o próprio observatório, de 2007. Então, a nossa mestra e nossa guia, né? Podemos destacar o Programa Municipal de Direitos Humanos de Marília, envolvendo aproximadamente 4.000 pessoas, e todo ano faz um seminário famoso sobre a mulher, né? Eu estou falando de Tânia Sueli Antonelli Marcelino Brabo. De brabo ela não tem nada. É uma pessoa delicadíssima. Bom, gente, tem também um certificado muito especial para uma parceira do Observatório, membro do Observatório, uma pessoa que trabalha com as licenciaturas e é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço, que é a Débora Cristina Fonseca. Tem um certificado para você. É. Tá aqui. Tem o certificado que era foto. Fez foto? Aqui, ó. Aí. Aê. Então, agora eu vou passar a palavra para o Ari, né, fazer a nossa saudação final, a nossa despedida aqui desse encontro, né, e a nossa mensagem para levar de ânimo para todos. Bom, gente, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que estão aqui presentes, aos estudantes que vieram ajudar a gente a fazer esse evento, aos meus amigos que são parte do observatório, que ajudaram a elaborar o evento, a Pró-Reitoria de Graduação, que forneceu diárias e, enfim, nos ajudou, né? Agradecer imensamente a todos vocês que vieram, né, nessa época do semestre em que eu, pelo menos, não consolidei o semestre ainda. E ainda tem um monte de outras atividades. Eu sei que todo mundo está afobado, mas, afinal de contas, hoje é o Dia dos Direitos Humanos, né, gente? 10 de dezembro é o Dia dos Direitos Humanos, e isso a gente tem feito sempre alguma coisa para lembrar esse dia. Então, muito obrigado a todos vocês que compareceram aqui. É sempre muito bom encontrar pessoas que estão fazendo educação em direitos humanos, que estão interessadas nos direitos humanos, que trabalham com isso, né? É para fomentar, aprofundar e disseminar essas atividades
que o observatório existe. Tá? Eu vou ser muito breve e dizer só mais algumas palavrinhas. Né? É muito comum ler que a educação em direitos humanos é uma educação em valores. Né? Na Folha de São Paulo, quando ainda era a Ilustrada, um historiador chamado Jorge Caldeira escreveu um textinho chamado Teoria do Valor Tupinambá, um texto muito interessante, né? Que narra um diálogo entre um chefe tupinambá e um francês, porque na época, lá no 16, disputavam a costa brasileira, franceses, holandeses, espanhóis, portugueses, etc. Né? E o diálogo é uma coisa mais ou menos assim. O tupinambá pergunta ao francês: vocês não têm lenha para se aquecer onde vocês vivem? Por que vocês vêm pegar essa madeira aqui? E o francês teria respondido: não, essa madeira nós vamos pegar aqui porque ela vai virar uma tintura de roupa, ela vai virar uma coisa vermelha. Né? E o tupinambá pergunta: mas tem tanta gente assim que quer essa coisa vermelha? Ele responde: mas não é uma questão de tanta gente, é que tem um grande chefe lá que é dono de tudo isso, é dono do barco, é dono, né, das madeiras e tudo, e nós vamos levar isso e ele vai ficar muito rico. Aí o tupinambá faz a pergunta que não quer calar. Ele pergunta assim: mas esse grande chefe, ele não morre? Né? Porque, parênteses, tem coisa mais idiota do que morrer rico? Né? Viver rico já é idiota. Agora, morrer rico é o cúmulo da idiotia. Mas tudo bem. Né? Aí o francês responde: ele morre, mas ele deixa para os filhos. E aí o tupinambá responde uma coisa que é muito sábia. Ele diz assim: vocês são loucos. Vocês são completamente loucos. Vocês atravessam o mar correndo grande risco, pondo em risco a vida. Chegam aqui estrupiado, fedido, lazarento, para transportar madeira para um chefe lá ficar rico. Né? E ele diz: olha, está vendo isso aqui, essa floresta? Ela me alimenta e vai alimentar os meus filhos. Bom, o nosso problema, não é então, é que nós temos uma sociedade para a qual só tem valor o que vira mercadoria. E nessa sociedade na qual só tem valor o que vira mercadoria, para produzir mercadorias cada vez mais rapidamente, nós inventamos uma velocidade de produção que é incompatível com a velocidade da vida, com a velocidade que a natureza reproduz a vida, porque a vida, para se reproduzir, precisa de tempo. 9 meses para um ser humano, 50 anos para uma peroba, sei lá, né? A vida precisa de tempo. E, quando a gente fala também em valores relacionados aos direitos humanos, a literatura fala em gerações. A primeira geração em 1789, lá os direitos liberais, depois direitos das lutas operários, anarquistas, etc., né? Os direitos dos trabalhadores, direitos econômicos, sociais, culturais, depois direitos anticoloniais das minorias, e etc. E uma última geração de direitos são direitos ligados à vida. E é muito interessante, né, gente, que eu acho que esses direitos não são absolutos. Cada nova camada histórico-geológica de direitos ressignifica e ressemantiza as camadas anteriores, acrescenta sentidos às camadas anteriores. E hoje não tem nenhum valor mais importante do que a vida, do que defender a vida. Quer dizer, os direitos do indivíduo não podem se sobrepor aos direitos à vida. Os direitos dos trabalhadores e a luta de classes precisam entender que é a vida do trabalhador que está em jogo quando você tem uma escala de 6:1, quando você tem, né, formas de trabalho indignas, né, e que massacram psicológica e fisicamente o trabalhador. Né? E quando a gente pensa isso, né, e pensa os valores que existem na universidade, tá? Há boas e más notícias. Né? A boa notícia é que estamos nós aqui. E eu assisti hoje a algumas apresentações que estão questionando profundamente a episteme da universidade e os valores que a episteme, que identifica saber e poder, né? A dialética do esclarecimento, né? A razão ocidental, né? Essa razão instrumental, estabeleceu como se fosse a via de mão única, né? Para o progresso, para o desenvolvimento, para, né, aquilo que significa, né, um espaço humano de produção e discussão dos saberes. Né?
Então, há indícios bons. Temos um observatório de educação e direitos humanos, e ele precisa, e uma das funções dele é fazer esses questionamentos, né? Mas temos indícios complicados também. Ainda tem trote na universidade, quer dizer, ele é proibido, mas a proibição, nós psicólogos sabemos que a proibição tem efeitos colaterais, tem contraindicação e não resolve, né? Muito rapidamente, sei lá, 15 anos atrás, alguns professores da psicologia começamos a nos questionar sobre o trote que os alunos aplicavam. Durante 3 anos, fizemos diálogos constantes com os primeiros anos. Uma turma resolveu que não ia dar trote, que ia fazer um acolhimento. Virou uma cultura do curso. Os veteranos fazem um acolhimento. Nosso argumento principal com eles era, gente, trote é absolutamente incompatível com a ética profissional do psicólogo. Vocês estão aqui no curso há 1 ano, vocês já estão comprometidos com essa ética profissional, vocês não podem fazer violência nenhuma. Vocês têm que acolher. Esse argumento, depois de 3 anos, funcionou. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Um estudo sobre trote na universidade levou à seguinte conclusão: os alunos dão trote. O trote varia de acordo com a forma como eles são tratados pelos professores. Trote no curso de letras é irônico, é aula trote. Trote na medicina vai no corpo. E despreza o calouro, e é violento. Então, nós precisamos pensar esses valores. Por quê? Né? A forma como nós ensinamos, a educação em direitos humanos tem forma e conteúdo, não é só conteúdo. Implica também uma forma, implica também, não é, um olhar acolhedor, implica que a gente vai privilegiar não a competição, mas a colaboração. Né? Quando começou a haver coeficiente de rendimento na universidade, eu fui contra. Mas, assim, essas coisas se tornam segunda natureza, né? Parece que hoje, como assim não vai ter coeficiente? Mas isso é competição, é colocar os estudantes para competir uns com os outros. Que hora a gente coloca eles para colaborar? Que hora a gente colabora com eles? Né? Que hora a gente questiona uma formação acelerada com fins de habilitar as pessoas para o trabalho, né? Com uma formação cidadã? Enfim. Entre essas e outras, né, é para fomentar uma formação cidadã, é para fomentar uma discussão entre nós sobre como nós vamos questionar essas epistemologias de uma razão instrumental, que o observatório está aqui. Eu queria dizer que estamos à disposição e que a nosso acervo, a nossa experiência, nossos ouvidos atentos a vocês, estão à disposição para dialogar com qualquer área, e acho que nós temos que começar a fazer seriamente uma rede que a gente se apoie, que a gente troque experiências. Hoje foi um momento rico de troca de experiências, de aprendizado, não é? Mas eu acho que nós temos que formar e fortalecer essa rede, e ampliar e aprofundar esses temas, né? Para que a gente se torne uma universidade em que a educação de direitos humanos não é um tema. Ela poderia ser, não é, o tom, né, da educação que a gente faz aqui, tá bom? Novamente, muito obrigado a todos vocês, tá, por terem comparecido. Eu espero que a gente possa aprofundar o diálogo entre nós, tá? E estou à disposição. Muito obrigado, mais uma vez. Antes de a gente tirar a foto final aqui, todo mundo, eu queria deixar uma mensagem. Toda vez que termina um ano, toda vez que eu visito uma escola, eu aprendo alguma coisa. E, ultimamente, eu estava pensando qual é o valor dos valores. Qual é o valor que está no princípio de todos os valores? Claro que a vida, né, é insofismável, mas
Mas que vida! Que vida! Eu estou pensando, não tenho certeza, que eu acho que o valor dos valores é a inclusão. Por quê? Porque há uma diferença entre direito e privilégio. Privilégio é para poucos, é para um grupo. Quem está no poder, seja econômico, seja social, seja de gênero, seja religioso. Direito, quando se descobriu a noção de direito, daí que se fala Estado de Direito, eu colocaria Estado Social de Direito e agora Estado Social Ambiental, socioambiental de Direito, é porque é para todos. Ora, nesta sala aqui, direitos humanos deu certo. Olha que interessante. Nós passamos aqui o dia falando de violações de direitos humanos. Mas nós demos certo, direitos humanos, nós temos direitos humanos, a maior parte aqui, pelo menos os grandes direitos, nós temos. Mas só que é para poucos. E para que esses direitos que nós temos não seja para poucos, não seja transformado em privilégios, nós temos que lutar não pelos direitos nossos, mas pelos direitos de todos. Daí a inclusão. Ou a humanidade inclui todos numa humanidade humanizada, ou não existe humanidade. Obrigado. Não vou tomar muito tempo, mas para dizer que desde que eu entrei na Unesp, né, o lugar que eu quis estar foi no observatório e fui muito bem acolhida nesses 15 anos que estou na Unesp. E hoje, para mim, foi um momento muito rico. Primeiro, de ouvir as experiências, ouvir o que as pessoas estão fazendo, né, num trabalho ali de disciplinas, dentro do seu fazer, sabe, com uma implicação com o outro, com a formação dos nossos alunos, que não é mobilizada por um edital, não é mobilizada por uma determinação, mas é pelo entendimento do que é essa formação humana e a formação dos nossos estudantes. Então, eu queria dizer que foi uma alegria muito grande estar no grupo, estar aqui hoje, né? A gente tinha feito a leitura dos trabalhos, mas a leitura do trabalho ela é interessante, mas ouvir as pessoas contarem dos seus trabalhos é de uma grandeza, é de uma riqueza muito importante. E o quanto eu aprendo com o Clodoaldo, com a Ari, né, com a Cris, com a Eli, enfim, com todos que dialogam aqui dentro do observatório. E para dizer assim, eu brinquei muito, né? Mas eu não posso mandar minha experiência, né? Porque eu faço tanta coisa. Você não pode, porque você é do observatório, você não pode. Então, para dizer que esse é um certificado dos mais importantes que eu tenho na minha carreira acadêmica, porque ele representa muito do que eu faço, assim, para valer, né? Daquilo que eu acredito. Né? Muitas coisas a gente faz porque a gente tem que fazer, mas esse eu faço porque eu acredito. Então, queria agradecer também. Fiquei muito feliz com esse certificado. Obrigada. Não, eu acho que a Cristiane tem algo mais preparado aqui para falar, que eu estou vendo a colinha dela aqui. Eu quero só desejar a todos os colegas de outros campi um bom retorno. Espero que vocês tenham sido bem acolhidos aqui por nós. Eu me atrasei para essa última mesa aqui, porque eu estava passando o último café lá, então na saída tem um cafezinho. O Henrique me lembrou, estão pedindo um café. Falei, corro no departamento e passo um café. Então, fiquem à vontade. Não, está aqui, na mesa lá do fundo. Tá? Então, bom retorno a todos. Passo para a Cristiane. Obrigado. O sanduíche está lá.
Queria agradecer esse dia tão maravilhoso, enriquecedor. Eu, como a Débora, eu gostei muito de escutar as experiências dos colegas dos mais variados campos e com disciplinas tão inspiradoras. Falar que conheci, entrei nos direitos humanos, na verdade, com a professora Tânia, a convite da professora Nilma, e hoje estou aqui, né, aprendendo, né, com o Clodoaldo, com o Ari, com a Débora, com a Eli, mas com todos vocês. E eu queria só dizer assim, eu vou compartilhar com vocês, na verdade, uma poesia, porque eu lembro, né, Tânia, de um encontro de direitos humanos que a gente fez em 2018, quando o Bolsonaro tinha sido eleito, e estávamos numa situação bem difícil, né, tenebrosa, tentando resistir. Mal sabíamos nós, né, que viria uma pandemia, que foi a Covid-19. E eu penso que já naqueles encontros, né, que a gente fazia em Marília, ou que a gente, quando vem aqui para Bauru, são momentos de vida, né, como diria Freud, né, são eros, né, a gente está numa luta onde as forças de vida combatem, né, as forças de morte, o apagamento da democracia, né, da liberdade, no sentido do valor da educação em direitos humanos, quando a gente está aqui vivos, confraternizando e trocando as nossas experiências e nos enriquecendo e nos energizando com tudo que nós fazemos. Acho que isso ajuda-nos, né, a continuar. Então, eu vou ler aqui uma poesia que foi feita aqui durante a pandemia, para um congresso de estudantes, né, e chama a Coragem Brasileira. Axé Muntu, axé poder energia, Muntu, gente, axé Muntu, meu Brasil de tantos povos diferentes, de alteridades insurgentes, de um colonialismo ancestral. Nação tupi, guarani, da mandioca, abacaxi, açaí, carioca, nação terena, pataxó, tupinambá, ticuna, potiguara, da arara, tamanduá, jacaré, jabuti, entre muitas outras mais nações e palavras presentes nas brincadeiras como peteca e na pipoca das festas. Hoje, o desamparo nos sacode na canoa de águas mundiais turbulentas. Se nós nascemos desamparados como espécie, vencermos o desamparo com vias eróticas criativas ou por vias funestas no seu evitamento, pode ser escolha e não destino. Qual nosso desatino ficarmos desamparados, amarrados pelo desejo de salvação que vem do outro? Mas se o desamparo é fundante da nossa subjetividade, como poderemos escapar senão pela proteção à ação do outro? Nossa condição de privação de amparo, o abandono, a solidão e o esquecimento fazem nossas vozes laçar um lamento das memórias de nossa história, serem recordadas, amadas, recordar, repetir, elaborar nossa negritude com ideal de branquitude, nossa negação do sangue e das línguas dos povos das matas e florestas, que corre nas veias da nação brasileira, recordar, repetir, elaborar, nossa identificação com uma nação europeia, branca e cristã, e a exclusão de todas as nossas outras partes negras, indígenas. Aí vieram as ilínhas. Meu Brasil vive uma neurose cultural. Se eu desamparo, também aparo e sustento, vem da palavra a tempo, e nos lembram que coragem, agem, é palavra cor, para enfrentar a dor do abandono, porque sujeito político só nasce quando afirma o seu desamparo sem restrições. É primeiro preciso desamparar-se para criar sujeitos. A pandemia Covid-19 foi um estado de desamparo, amparo,
para a coragem de assumirmos a cor de nossos corpos, a cor de nossa língua e também acolher, conter, reter nossa amefricanidade. Porque babá, cafuné, dengo, bunda e cachaça, samba, capoeira, acarajé e dendê fazem um fuzuê em nossas cucas, deixam as estruturas opressoras malucas e nos lembram o genocídio de corpos, uma necropolítica com cheiro de maquiagem, das milícias, da violência do Estado, da kit cloroquina, dos antivacinas, da potencialização das desigualdades, da medicalização da vida e dos diagnósticos rótulos, do encarceramento de populações excluídas, do imperativo de adesão irrestrita ao ensino remoto, à evasão escolar, nesse nosso Brasil de brasileirices, da flexibilização quase que total das relações de trabalho e ausência de garantias de um Estado cada vez mais terceirizado. A terceirização da vida conduz ao desamparo e à perseguição de corpos e mentes, pois a ciência dá ciência e destrava os olhos e os ouvidos e potencializa saberes e críticas. Mas o que fazer se incomoda alguns ismos, fascismo, neoliberalismo, fundamentalismo, patriarcalismo, sexismo, racismo? Se a angústia do sujeito é de não saber ao certo nem mesmo quem ele é e que lugar ocupa em relação ao desejo onipotente, e essa angústia é uma das bases do desamparo e também da total falta de garantias do sujeito sobre o lugar que ele ocupa, espaços para a troca de conhecimentos e reflexões, como congressos, seminários, rodas de conversa, espaços potenciais para a criação artística, entre outros, são fundamentais e são os tais para a construção de instrumentos de enfrentamento. Amarro a uma ética da potência da palavra, enfrentamento para desrecalcar a neurose cultural do Brasil. Não se acreditar racista, fascista, homofóbico, machista, paternalista. Um Brasil que pede visibilização de corpos, de etnias, de conhecimentos, que possamos falar o português, o brasileiro, o português, visibilizar e inscrever nossas raízes em nosso psíquico, tomar posse de nossa coragem. Axé, muito. Eu queria agradecer os alunos que foram da equipe de apoio. Por favor, levantem os alunos que estão aí ainda. O Pedro, obrigado. Uma salva de palmas, muito obrigado. Gente, vamos tirar uma foto aqui, por favor. Todo mundo, e depois nós vamos tomar o lanche.